Loucura e Obsessão, capítulo 13. Revelação libertadora. A irmã emerenciana convidou-nos à reunião que seria realizada na sala que se destinava às orientações, já nossa conhecida. Nesse momento foram chegando os companheiros liberados pelo sono físico, que deveriam participar daquele trabalho especializado. Os dois médiuns, aos quais nos reportamos durante o trabalho espiritual pelo choque anímico, apresentavam-se relativamente lúcidos, porque acostumados a esse mistério e foram recebidos com carinho pela benfeitora, que os acomodou nos lugares que lhes estavam reservados. Alguns cooperadores das tarefas mediúnicas, adestrados nos fenômenos de desdobramento, encontravam-se também presentes na condição de auxiliares prestimosos. A sala estava isolada por uma barreira fluídica e impeditiva a qualquer incursão de malfeitores interessados em perturbar a operação que iria se iniciar. Haviam sido tomadas providências para que os resíduos das idioplastias que ali permanecessem fossem queimados, para o que, antes, trabalhadores especializados se encarregaram de fazê-lo, produzindo uma psicosfera agradável e renovadora. Eram 2h30 da manhã, quando foi trazido Carlos pelos vigilantes e o seu genitor. O jovem, muito enleado pelos fluidos que ingeria e os envolvia, apesar das providências socorristas que foram tomadas desde o atendimento, apresentava-se inconsciente, em profundo sono, maneira mais eficaz de transportá-lo sem agitação. Posto em uma cadeira ao lado da mentora, prosseguiu sob amparo dos amigos que o assistiam. O genitor, que nos saudou com expressão de felicidade, não ocultava a emoção por saber quanto significava aquele serviço de amor reservado ao filho. A reunião foi entregue ao venerável Dr. Bezerra, a fim de que ele a conduzisse. Assim, o instrutor afável solicitou à diretora da casa que fizesse a prece de abertura, no qual foi prontamente atendido. Jesus amado, falou com unção superior. Os teus discípulos, seguindo as lições que nos legaste, dispomos-nos ao auxílio fraternal sob tuas bênçãos, reconhecendo a escassez de recursos de que dispomos. Não obstante, confiantes no auxílio que flui da tua misericórdia, exoramos que nos dirijas, distribuindo entre nós os tesouros da sabedoria e do amor para o mistério a que nos dedicamos. Somos espíritos enfermos, buscando a medicação que nos liberte do mal perturbador. Especialmente, rogamos pelos irmãos mais doentes do que nós, aqueles que ainda desconhecem as leis do amor. Perturbaram-se nas aflições que buscaram por não saber recebê-las, e agora padecem de grave loucura. Desejaram justiçar aqueles que o feriram, olvidando-se de que foram eles mesmos os desencadeadores do processo. Planejam de esforço, esquecidos do perdão, e afundam-se em mais cruéis conjunturas de dor. Sofrem, em vez de libertar-se do aguilhão, cravam-no em que supõe responsável pelo seu desespero. Para todos nós, rogamos piedade e para eles em especial misericórdia de acréscimo, pois que não têm consciência do que fazem, tal a sua infelicidade. Inspira-nos e inspira-os a mudar de posição moral, a descobrir a fonte inexaurível do amor que os felicite. Vem, Senhor, e comanda nosso esforço, dando-lhe direção correta e segura no bem. Ao terminar, uma tênue claridade invadiu o recinto, como resposta do mundo maior que supervisionava o trabalho de amor. Neste momento, 2 auxiliares espirituais trouxeram a jovem ex-bombogira, que recebera o tratamento de
desimantação em profundo sono, que lhe não atenuava os estertores. Foram-lhe aplicadas forças restauradoras para o despertamento, e logo tal se deu, foi encaminhada a incorporação na mesma moça, que lhe fora médium, havia algumas horas, com o objetivo de prosseguir-se na operação libertadora das longas fixações, e ao mesmo tempo para diminuir-lhe a fúria durante o cometimento em início. A infeliz desencarnada, enquanto se liberava do aturdimento, relanceou o olhar em derredor e, quando pôde, expressou-se com sarcasmo. Vou ser julgada por acaso? Como se não bastasse o que me foi feito com impiedade, o que mais se deseja de mim? Auxiliar-te, minha filha, respondeu o nobre mentor. Contrastando com a interlocutora, sua voz era uma voz suave e doce, sem vulgaridade e piegas, portadora de uma vibração penetrante, que provocava relaxamento da tensão e dava paz. Notei que a comunicante se expressava em português muito claro, diferindo do que sucedera no intercâmbio anterior. Felinto imediatamente explicou-me. Nas psicofonias em nosso plano é mais fácil a transmissão do pensamento sem as fixações do espírito. Ideia a ideia, a verbalização ocorre pelo automatismo da mediunidade no idioma do intermediário. E o espírito se dá conta? Quase nunca, especialmente neste caso de perturbação forte. O seu pensamento se exterioriza, como dissemos, no idioma da médium, e ele ouve inversamente traduzido na sua língua ancestral. O que se deseja de mim? Indagou com ironia. A tua paz e renovação, respondeu o benfeitor, que te farão feliz, retirando-te deste demorado sofrimento. Eu, no entanto, sou a vítima. Por esta razão está sendo ajudada. E se me recuso a isso? Tal não pode acontecer, porque a terra sofrida pelo arado não se pode recusar as sementes que a abençoarão com o reverdecimento e a fartura. O meu é um plano de vingança, baga-baga de desespero, desejo cobrar e nunca desistirei, mesmo que nele me aniquile. Não é este um plano de vingança, mas de loucura, que te fará mais desventurada, cada dia em pior situação, sem jamais aniquilar-te, pois que o amor não cria para destruir. Ouve agora, antes que se te faça irreversível a decisão. Neste momento, poderás, por tua escolha, programar o futuro, enquanto a rebeldia te levará a ele, sem outra alternativa. Em situação mais lamentável. Ninguém foge ao progresso, e ora chega o momento da tua renovação. Insisto, sou eu a desventurada. Não o negamos. Isto se dá porque o queres. A dor, enlouquecendo-te, faz-te prezar a própria desdita, a que te apegas como falsa justificativa para prosseguir no sofrimento que te agrada. Enquanto o Dr. Bezerra lhe exortava a meditação, o raciocínio, a modulação da voz que a envolvia em vibrações de reequilíbrio era acompanhada de igual exteriorização que se lhe irradiava do plexo cardíaco, vestindo o espírito sofrido com energia salutar. Porque a entidade prorrompesse em pranto de desespero, ao qual se misturava a revolta, o mentor despertou o enfermo, que lentamente recobrou a razão, dando-se conta de estar em uma reunião, embora lhe ignorasse a finalidade. Carlos chamou o bondoso doutrinador. Desperta para a verdade, meu filho. O jovem espraiou o olhar pelo recinto e, ao defrontar a sofredora incorporada, que podia identificar, apesar de perceber também, o médium pôs-se a tremer, tentou fugir no que foi detido e indagou apavorado. Que faz o monstro aqui? Tenho que fugir.
Ninguém foge da consciência culpada, meu filho. Tu a vês porque ela está esculpida igualmente em tua memória. Ela persegue-me e deseja matar-me. Eu lhe tenho horror. Sabemos disso. No entanto, ela é o que lhe fizeste. Tua irmã converteste a um monstro pelo que lhe infligiste. Nem sempre foi assim, a sua forma ou a sua maneira de ver. Recorda-te conosco. Recua no tempo e a encontrarás. Aplicando-lhe passes de despertamento da memória, o médico espiritual fê-lo recuar no mergulho interior, a fim de encontrar a razão da desdita, por ele mesmo provocada. Enquanto isso se dava, ocorria uma metamorfose na sua face, transfiguração que lhe repetia a estrutura anterior, quando no passado, soberbo e frio, recebeu um grupo de escravos recém-chegados da África. Uma jovem casada e mãe despertou-lhe a cobiça, a luxúria chã. Era a sua adversária atual. Podíamos vê-la na sua tela mental. Após separá-la do marido em uma semana apenas, desejou impor-se como senhor e usuário. Na sua formação moral, sem saber do que lhe acontecia nem entender o idioma do dominador, dilacerada por 1000 dores, a infeliz negou-se e lutou bravamente, sem medo, ela que havia sido roubada em tudo, liberdade, família, posses. Esbordoada, vilmente, pelo alucinado, foi tomada de fúria indômita e reagiu, sendo vencida a golpes de rebenque, que a prostraram, sendo logo depois arrastada ao suplício impiedoso, até que a morte lhe adveio. E em sua reminiscência do passado gritou, justificando a conduta hedionda. É minha escrava e, como tal, é um animal que eu concedo a honra de tratar como gente. Matá-la para que os outros me respeitem é o mínimo que posso fazer. Tenho esse direito, ainda mais porque a desejei. Isto é, para ela, um destaque, por haver sido eleita pelo seu senhor. Atormentada, sentindo-se diretamente evocada, deteve o pranto, ergueu a médium e com o dedo acusador bradou. Eis o miserável, estrangulá-lo-ei o meu direito, e irei fazê-lo. Roubou-me o marido e afastou-me do filhinho. Por fim, queria abusar de mim como se eu fosse nada. Em minha tribo se preservam os direitos e a honra das mulheres. Aquelas que se entregam ao vício tornam-se serviçais das outras, quando não são expulsas do clã. Hei de vingar-me, porque é o ódio que me tem permitido viver para esperar esse momento. Fui e sou teu senhor, comprei-te e pensava estivesse morta. Já que sobrevives, exijo a tua submissão. Totalmente tresvariada, ela pôs-se a gargalhar. Desperta, filho, admoestou o Dr. Bezerra. Passaram-se mais de 150 anos desde aquele dia. Volveste ao corpo, mas ela não. Escapou-te a sanha peçonhenta, continuando a viver além da carne, qual ocorre com todos nós. O teu poder mentiroso também passou. Mudou-se o quadro. Agora é ela quem se utiliza de meios que desconheces para perseguir-te, submetendo-te. As tuas loucuras levaram-te naquele tempo a crimes que ninguém tomou conhecimento porque eram contra os fracos, e as leis arbitrárias te permitiam praticá-los sem que prestassem contas a quem quer que fosse. As escravas jovens e suas filhas, na adolescência, eram vítimas de suas sevícias sexuais, após o que as entregava aos feitores ou amigos para depois lhes impingires os companheiros. As que engravidavam de ti abortavam sob a chibatada, pelo crime de haverem concebido. A consciência culpada não esquece. Assim trazes tormentos e incapacidades sexuais que contribuíram para a tua alienação, pois necessitas de resgatar todos os teus torpes comportamentos.
Isto não é tudo, interrompeu o mentor. A alucinada, que acompanhava a narração dos desconcertos morais do seu adversário. O miserável, na sua sordidez, mandava matar os escravos que ficavam impossibilitados de trabalhar, conforme o vi fazer, depois que me matou. Não conheço um ser igual. Para onde ele mandou o meu filhinho, que eu nunca tive conhecimento? Teu marido roubou-me quando soube que te destruí. Mandei caçá-los até os encontrar, e quando os alcancei, trouxe-os à senzala. Recomprei teu marido do Senhor a quem eu o vendera, e o matei no mesmo lugar onde te justicei a rebeldia. Negro nasceu para ser animal de carga e não gente. Enganas-te, meu filho, interceptou o amigo dos infortunados. A epiderme é veste transitória sob a qual o ser eterno se oculta durante uma experiência evolutiva. Serás feliz quando o entendas. Por enquanto, observe e aprende com a divina sabedoria. Voltando-se para a sofredora, esclareceu. O teu filhinho foi entregue à encarregada do lar, a pedido da senhora, que não tinha filhos, o que mais atormentava o desditoso senhor, cujo patrimônio não passaria a um descendente direto. Por isso, temia que o mestiço viesse a perturbar-lhe mais a consciência criminosa e insensível. A princípio, ele negou-lhe o pedido, terminando por aquecer. A criança cresceu junto ao assassino dos seus pais. No entanto, não o odiou. O carinho da senhora dulcificou-lhe a ardência do sofrimento e o barbarismo sociomoral que submetia os fracos. A época contribuiu para que ele aceitasse o consumado. Tornou-se, com o tempo, encarregado de alguns dos negócios domésticos, havendo ganho a confiança do senhor. Nesse ínterim, a senhora concebeu e tornou pai o esposo vil, auxiliando-o a sair da miséria da revolta ante a alegria de um filho, embora não lhe diminuísse a impiedade nem a ganância. E por que eu nunca percebi a presença do filhinho no lar se tanto o buscava? O ódio que cega também alucina. Na tua desmedida revolta, vias apenas o mal, e nos paroxismos do auto-supliciamento, perdias o contato com o mundo onde deixaste o corpo. Mas eu via e acompanhava os seus crimes. É certo, porque te aferravas a ele. As outras crianças na senzala nunca te interessaram. Como sempre, estavam na casa grande e, não lhes dando importância, deixaste de identificar o próprio filho. Só o amor dá vida e, portanto, responde à vida. Reflexiona agora e observa como se mudaram os quadros. O teu algoz é hoje vítima de si mesmo, afligido pela tua ira insana. Quererás que logo mais voltes à terra, conforme se dará. E ele, do nosso lado, prossiga revidando em nome do que lhe fazes? Até quando? Esqueces que Deus é amor, mas é também justiça? Que não abona o crime nem o olvida? Onde estará hoje meu filho? A pergunta era pungente e lancinante. Víamos o irmão Empedocles em profundo recolhimento durante o diálogo. Agora, a irmã emerenciana, cercando-se dele, falou-lhe com doçura e energia. É a sua vez. Recorde-se, mergulhe no oceano do tempo e reviva. O genitor de Carlos passou por uma extraordinária transformação ante nossos olhos espantados e a atenção dos litigantes. Logo depois, vimos entrar um espírito de ex-escrava com uma toalha de rendas alvinitente sobre os braços distendidos, no momento em que o irmão Empedocles se transformara em criança negra de poucos meses. A mentora o depôs sobre a toalha e vimos a recém-chegada cercar-se da antiga mãe e dizer-lhe:
Fui eu quem cuidou dele, em nome de nosso pai Zambi. Aqui está o teu filhinho, conforme o recebi. As divinas leis, em nome do amor, trouxeram-no de volta ao mundo para ajudar quem tanto infelicidade produzira, mas que o amparara no seu desvalimento. Meu filhinho, exclamou transida de alegria e dor. Papai, bradou ajoelhando-se o desventurado Carlos. Deus meu! A cena, pelo inusitado, colheu-nos a todos aqueles a que não aguardávamos de surpresa e grande emoção. Eu não pude dominar as lágrimas que me surgiram espontâneas. O infinito amor de Deus modificava a trama do ódio, alterando os padrões vigentes de forma imprevisível, surpreendente. Enquanto os litigantes permaneciam nas lutas do ódio, já a programação superior providenciava com larga antecipação aquele desfecho de amor. A visão divina, abrangendo todos os ângulos dos acontecimentos, estabelece as diretrizes que facultam o equilíbrio em toda parte. A presença do amor, como diluente de todas as forças da violência e do mal, constitui o hálito do Criador, vivificando a sua obra. Deixando que os surpresos sofredores exteriorizassem as fortes emoções que lhe romperam, subitamente o sábio instrutor falou à mãezinha de face transformada pela alegria. Vês, minha filha, como se manifestam os desígnios de Deus? Teu filhinho encontrou uma outra mulher que o adotou por amor e o encaminhou à felicidade. Reconhecido quando ele voltou à pátria espiritual, buscou-te muito. Tu estavas em outras faixas e ele não te pôde resgatar. Amando-te e aquele que tanto mal praticara, mas algum bem igualmente realizara, rogou e conseguiu reencarnar-se para lhe ser o pai. A mulher que havia intercedido para tê-lo nos braços e no lar, seguiu logo depois para tornar-se sua esposa e receber o ex-marido na condição de filho, de tal forma que todos, a partir de hoje, se tivessem na situação de irmã, que sempre foste, mas que agora te conscientizarás e passarás a senti-lo dessa forma. A entidade não podia dizer coisa alguma. Fitava o antigo filhinho com profundo enternecimento. A irmã emerenciana ergueu Carlos e disse-lhe bondosamente: a vez agora é tua. O jovem trêmulo, refletindo no rosto os conflitos que o maceravam, aproximou-se da antiga vítima e, posternando-se, gaguejou: perdoa-me, eu estava... E prossigo louco. A palavra, enunciada com grande sinceridade, fê-lo desequilibrar-se. Ia agitado sair quando o Dr. Bezerra se dirigiu à interlocutora. Então, ele te pede perdão. Deus te restituiu o filho de ontem, que hoje lhe é pai. Como desejavas a felicidade para o teu filho transitoriamente, este pai, igualmente, estando nos teus braços, espera a felicidade para o transitório filho dele. Que dizes? A entidade devolveu o filhinho à mãe adotiva e levantou-se, dominada por igual emoção. Ergueu o adversário que lhe rogava perdão, acrescentando: que Deus nos perdoe a ambos, os infelizes que o amor visita pela primeira vez nestes longos anos. Zambi, Zambi da justiça, piedade para todos nós. O benfeitor abraçou os dois e orou igualmente comovido, encerrando a reunião. A irmã emerenciana determinou que fosse levado Carlos de volta. O caro Empedocles retomou a forma atual e acompanhou a antiga mãezinha, que foi conduzida a outro recinto na casa para refazimento espiritual, enquanto os médios foram reconduzidos aos seus respectivos lares, onde os corpos repousavam. Permanecerá aqui, indaguei ao mentor, ou seguirá as nossas enfermarias para tratamento?
Por enquanto, informou Gentil, nossa irmã repousará neste reduto de ação cristã, pois que ainda será convidada a contribuir em favor da própria e da paz do próximo em sofrimento. Aguardaremos e confiemos. Havia alegria geral que a todos nos dominava. Antes de nos despedirmos da mentora, ouvia dizer ao Dr. Bezerra: prosseguiremos posteriormente com o atendimento aos demais adversários do nosso pupilo Carlos. Deus seja louvado. Na rua, sob o lucilar das estrelas, não pude sopitar os comentários e expus ao instrutor paciente. A reencarnação dignifica a vida. Sem ela, não teria sentido a existência humana. É a luz que aclara a noite dos destinos, a bênção que suaviza todas as dores. Fortalece os laços de família, completou o dedicado benfeitor, porque elimina as paixões da personalidade que elege formas específicas de amor, propiciando na alteração dos laços consanguíneos a generalidade desse sentimento, que deve libertar, quando muitos buscam escravizar-se aos impositivos transitórios das particularidades nas quais se manifesta no lar. Os pais de hoje foram ou serão os filhos de amanhã. Nubentes e irmãos, parentes e outros mudam de lugar no clã, permanecendo os vínculos que se alargam e se santificam, como experiência formosa para o amor universal. Quando este se estabelecer entre as criaturas, a felicidade se estenderá por toda a parte. Por que silenciasse e a madrugada fosse um convite à meditação, seguimos adiante, tomados de gratidão ao Pai por todas as suas concessões.